Amém. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Boa noite. E a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Tá frio, né? Aí a gente fica um pouco chuazinho, né? Mas que a palavra de Deus possa aquecer os nossos corações, que nós possamos ser edificados, encorajados nessa noite mais uma vez. E eu quero, nessas quartas-feiras, fazer aqui um momento oportuno para estarmos orando por nossas famílias, colocando-nos diante do Senhor e pedindo o cuidado de Deus sobre nossas casas. Também lembrar daquelas famílias que nós sabemos que precisamos estender as nossas mãos e também ver a intervenção de Deus sobre a vida delas. Eu gostaria, diante de pregar, mais uma vez, fazer isso, irmãos, estar em oração por nossas famílias. Eu quero que nas nossas quartas-feiras nós possamos vir para cá com a expectativa de ouvir Deus nos dar graça sobre nossas famílias. E essa graça é poderosa para transformar, para mudar quadros, é poderosa para nos fortalecer na caminhada. Essa graça que Deus tem nos dado em Cristo Jesus, ela tem nos sustentado dia após dia. E nós vamos nesse momento orar mais uma vez. Gostaria de pedir a nossa irmã Janaílen que estivesse orando, e depois a nossa irmã Tamires também que estivesse orando nesse momento. Eu vou convidar vocês aqui, irmã, sabe por quê? Porque a gente está na transmissão, né? E aí é bom a gente orar aqui para que a gente não precise perder esse momento, né? Cleide está rindo ali, que se prepare, Matheus. Na próxima vez você fica com o Lulu no colo, né? Já de deixa, né? Tá aqui, deixa eu ficar, né? Tá. Então vem cá, a gente está orando nesse momento. São irmãos preciosos. Vamos colocar nossas famílias diante do Senhor. Amado Deus, obrigada, Senhor Jesus, por mais este dia estar aqui, meu Deus, na Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer, Teu santo e precioso nome. Ó Deus, Tu és santo, Tu és digno, meu Deus, de toda a honra, de todo louvor. Ó Deus, estamos aqui, meu Deus, com várias famílias aqui, Senhor, reunidas. Ó Deus, esteja com cada uma delas. Ó Deus, com as famílias também que não puderam vir, o Senhor sabe de todas as coisas. Ó Deus, pela nossa igreja também lá em Água Fria, todas as famílias de lá. Ó Pai, esteja, Senhor, conduzindo, meu Deus, este culto, meu Deus, na Tua presença. Senhor, dê graças, meu Deus, por cada família, Senhor. Ó Deus, que possamos estar, meu Deus, buscando a Ti, meu Deus, a todo instante, Pai. Ó Deus, nós somos falhos, somos pecadores, ó Deus, mas estamos aqui diante de Ti, Jesus. Ó Deus, para Te buscar, meu Deus, para aprender mais de Ti. Ó Deus, Te entrego, meu Deus, as famílias, meu Deus, da nossa cidade, que tem passado, meu Deus, tantas têm passado por momentos tão difíceis, meu Deus, em seus lares, tão corrompidos, meu Deus, pelo pecado, Senhor. Ó Deus, eu Te entrego, meu Deus, os nossos filhos, Senhor. Ó Pai, que eles possam crescer, meu Deus, aqui, meu Deus, diante de Ti. Ó Pai, na Tua presença, meu Deus, aprendendo mais e mais de Ti, Jesus. Ó Deus, que eles nunca venham desviar, meu Deus, dos Teus caminhos, Senhor. Que eles possam crescer e honrar Teu nome. Assim, meu Deus, todas as famílias, eu Te peço, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo livramento, Senhor, constante, a todo instante, meu Deus. Eu Te peço, meu Deus, por todos nós aqui. Peço perdão pelos nossos pecados, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continuando, Pai, em oração, Senhor, Deus poderoso, amado Pai. Vem agora, ó Pai, colocar aqui, ó Pai, em Tuas mãos, ó Pai, a cada família que aqui está, ó Pai, a cada pessoa representada, ó Pai. Venho Te pedir, ó Pai, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, sustentando, ó Pai. Venho Te pedir também, ó Pai, por aqueles, ó Pai, aquelas famílias que estão nesse mundo afora, ó Pai, que estão longe da Tua presença, ó Pai. Pois o inimigo, ó Pai, está, Pai,
querendo destruir, ó Pai, de qualquer forma a família, ó Pai. Que o Senhor não permita, ó Pai, que o Senhor possa estar enviando, ó Pai, pessoas para alertar, ó Pai, pessoas para abrir os olhos, ó Pai. Que não permita, ó Pai, que destrua as famílias, ó Pai. Os filhos, Senhor, que estão se desviando da Tua presença, ó Pai. Ó Pai, incomode cada coração, ó Pai. Toque, ó Pai, para que eles possam estar na presença do Senhor, ó Pai. Vem te pedir agora, ó Pai, que o Senhor continue, ó Pai, abençoando a cada família, ó Pai, a cada criança, ó Pai, a cada filho, Senhor. Que o Senhor possa estar, ó Pai, abençoando também a pregação, ó Pai, que possamos estar, ó Pai, guardando em nosso coração, ó Pai, colocando em prática, ó Pai. Te peço pela vida do pastor, ó Pai, a sua família, ó Pai. Esteja, ó Pai, sustentando, fortalecendo cada dia mais, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelas Tuas bênçãos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Eu venho te agradecer, ó Pai. Tenha misericórdia em nossas vidas, ó Pai, perdoa nossas falhas, ó Pai. Essa oração que eu te faço, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado, minhas irmãs. Amados, vamos abrir a palavra de Deus. Amós, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Amós, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Aquele que achou o texto pode se colocar de pé. Nós vamos ler e refletir, irmãos, mais uma vez na palavra de Deus, pedindo ao Senhor graça, sustento, encorajamento sobre nossas famílias. Amós, capítulo 6, versículo 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: se 10 homens forem deixados em uma casa, também eles morrerão. E se um parente que tiver de queimar os corpos vier para tirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali: há mais alguém com você? E a resposta for não, ele dirá: calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor, pois o Senhor deu a ordem, e ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Palavra do Senhor, podeis assentar, meus irmãos. O profeta Amós é um notável profeta, e desde o primeiro versículo da profecia, que faz coro junto com o capítulo 7, versículo 10 ao 13, coloca o profeta situado mais ou menos no 8º século antes de Cristo. Então, nesse tempo, ele profetiza nos reinados de Uzias e Jeroboão. O reino está dividido. Uzias é o rei de Judá, Jeroboão é o rei de Israel, Jeroboão II, o rei de Israel. E nesse contexto, o profeta Amós se levanta, é levantado por Deus para pregar, anunciar a disciplina de Deus. Uzias, rei de Judá, reinou cerca de 50 anos, e ele teve um grande sucesso, num certo sentido, no seu reinado. Derrotou inimigos, fortaleceu os muros de Jerusalém. O país, no tempo do seu reinado, foi próspero, seguro, estável, e sob a sua liderança, ele exerceu um governo conforme o propósito estabelecido por Deus, em obediência, sob a influência direta do profeta Amós, que foi espiritualmente construtiva. Mas Uzias estava também sob a influência de Jeroboão II, que era rei de Israel. Existia um reinado muito mais expansivo e exercia, então, sobre Uzias influência. Jeroboão II, que reinou um pouco menos do que Uzias, aproximadamente 40 anos, ele foi completamente inverso de Uzias. Extremamente auspicioso, ele influenciou Uzias nos desvios que Judá caminhou.
uma liderança religiosa bem fragilizada, ele encorajou, preste atenção nisso, encorajou, isso aqui é muito importante, a adoração pagã, quando ele acrescentou colunas e imagens de terafins no templo. E embora ele não tivesse excluído a adoração ao Deus Jeová, ele acrescentou algumas coisas ao culto, principalmente, e ao templo. E, consecutivamente, levou famílias a ruínas por conta do seu desvio de conduta litúrgico e religioso. A vida social da nação, no tempo de Jeroboão II, foi caracterizada pelo, agora voltando para a questão social, foi caracterizada pelo adultério, furtos e assassinatos. A influência através da religião e ao culto pagão levou à ruína social e familiar. Muitos ricos se estabeleceram baseado na injustiça e na opressão dos pobres, onde eles estavam pesando as mãos sobre os menos favorecidos. Então, Amós profetiza, entre 760, um pouco mais à frente, até o final do reinado desses dois reis. O período de Amós foi um período de segurança política. Enquanto Amós estava profetizando, anunciando a palavra do Senhor, as correções que o Senhor trazia, aquilo refletiu em segurança política para Israel, que refletiu por conta daquela segurança, daquela estabilidade, em negligência dos governantes. Amós, uma figura peculiar, pitoresca, nativo de Tecoa, que fica localizado no deserto, e geralmente os profetas que marcaram Israel, eles vieram de uma terra desconhecida, não vieram dos grandes impérios. 19 quilômetros ao sul de Jerusalém, ele era um pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelhas, e suplementava a sua renda tomando conta de figueiras selvagens, os sicômoros. Nós vamos observar que a mensagem de Amós, ela vem com um tom muito firme, uma profecia que estabelece a voz de Deus como um Senhor que ruge como um leão e traz julgamento sobre todos aqueles que forem desobedientes. Capítulo 1, versículo 2 nos mostra isso. O profeta revela a corrupção espiritual sobre o formalismo religioso, famílias que estavam se definhando escondidas atrás de uma religiosidade, famílias que não conseguiram sustentar a sua espiritualidade e se venderam à deterioração da justiça social e moral. Nós vamos ver que Amós destaca o total desrespeito para com vidas, pessoas e direitos. Ele insiste que o povo voltasse a buscar o Senhor e a se arrepender, e que o povo deveria impor a justiça para que houvesse vida. Viver de modo justo produzia vida. Mas, como o povo de Israel não se arrependeu, nada mais restava, irmãos, para aquele povo, a não ser a ruína e a destruição. O livro do profeta Amós é um anúncio do dia do Senhor, faz menção inúmeras vezes isso, o dia do Senhor.
e anuncia um Senhor naquele grande dia como um juiz. O dia do Senhor será uma asserção das reivindicações dos desvios de caráter. Principalmente aqueles que dizem ser e não são. Aqueles que querem passar a imagem de que são e na verdade não fazem. Esses desvios serão cobrados no dia do Senhor. E talvez você possa perguntar o que o texto que eu li tem a ver com tudo isso que eu apresentei de pano de fundo, a minha aplicação. E eu quero fazer uma explicação aplicada para que possamos, nas quartas-feiras, sermos mais sucintos, objetivos, sem nos delongarmos muito. E o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção do texto lido, dado esse contexto de desvio do Senhor, de substituição de alguns pontos e acréscimos de outros na vida do povo de Israel, e nós vamos olhar para o que o profeta traz para a vida do povo e vermos que nós acharemos graça, o povo acharia graça se ele se arrependesse, e nós acharemos graça diante do Senhor quando nós nos arrependemos. Irmãos, não existe família perfeita. A família do comercial, aquela família que não tem luta, não tem dificuldade, não tem correria, família que enfrenta seus desafios, famílias que precisam lidar com a decepção, tanto de si mesmo para com os membros da família, como a decepção dentro da realidade do seio familiar com os outros. Não existe uma família sequer que não lute contra a realidade da queda. Famílias são constituídas debaixo da realidade de queda. E por isso, famílias precisam estar alicerçadas na graça de Deus. E nós achamos graça quando nós nos arrependemos. Livros como o livro do profeta Amós e textos como esse texto que eu li deveriam nos provocar a ideia de arrependimento, de fé e de voltar a Deus. E não a ideia de nos endurecermos, enrijecer o nosso coração, dizer que Deus é muito mau. Isso é muito duro. Profetas que anunciam arrependimento são profetas que estão vindo em direção ao seu coração, ao coração do povo de Deus, para produzir arrependimento e não enrijecer o coração. Cristãos maduros deveriam saber porque Deus, na sua providência, colocou profeta como Amós, que anuncia destruição, ruína, guerra, dor, sofrimento para aqueles que não se arrependem. Porque, na verdade, ao enviar a mensagem que denuncia o pecado, Deus está, na verdade, mostrando que se o povo se arrepender, Ele trará graça. O segundo ponto que eu vou observar no texto, irmãos, eu vou explicar por que nós encontramos isso no texto. É que se nós não se arrependermos dos nossos pecados, como o povo não se arrependeu, ou nós vamos morrer lutando, ou nós vamos morrer de praga. E a aplicação contextualizada, diante da explicação, é que o texto diz que ficaram 10 homens em uma casa. O que o profeta anunciou antes aqui foi que o povo morreu devastado pela guerra. Esses 10 homens representaram aqueles que se esconderam, aqueles que não foram lutar, mas que tinham certeza que se fosse lutar eles iam morrer. Então eles decidiram se esconder. Mas mesmo estando escondidos, eles morreram. O que o texto nos apresenta é que houve uma morte por praga,
porque a ideia de queimar cadáveres naquele tempo era o medo de que, se fosse uma praga que viesse a pegar em muitas pessoas, eles iam eliminar naquele ato. Por isso o versículo 10 diz que se um parente que tiver que vir queimar os corpos, é nesse contexto de eliminar a possibilidade de proliferação de algum tipo de praga. E quando nós aplicamos, contextualizando essa realidade, irmãos, é que nós estamos sobre forte ataque. E não adianta a gente tentar combater ideologia, tentar combater as inserções culturais que as igrejas estão cedendo e se deixando levar. Não adianta a gente tentar combater tantos desvios morais, éticos, que nós estamos vendo no nosso tempo, se nós não tivermos um coração arrependido do nosso pecado, da nossa realidade pecaminosa. Ir para essa luta sem se arrepender dos pecados e reconhecer que a natureza humana é pecaminosa, é morrer na guerra. E se esconder de lutar e combater essas pragas que têm surgido atacando as famílias, é também se colocar em risco de morrer de praga. Ou seja, o que você tem na sua frente é só um caminho, é o caminho do arrependimento e da fé, porque somente esse caminho vai te dar a via da graça para a sua família, para os seus filhos, para o seu matrimônio. Eu vejo muitas pessoas querendo brigar contra a ideologia de gênero, provocam um movimento nas redes sociais, mas são pessoas que moralmente estão completamente equivocadas no seu viver. Nós vemos pessoas que lutaram pela bandeira da família e que, no contexto familiar, estavam no 3º, 4º casamento. Essa é uma realidade que nós vemos muito, irmãos. Pessoas que se levantam para tentar provocar uma ideia de que tem que se lutar contra falsos ensinos. Mas não há um reconhecimento de quem é Deus e da sua justiça, do seu caráter e da sua ira. Nós precisamos entender que, para combater qualquer tipo de ataque contra as nossas famílias, o principal e melhor caminho é o caminho do arrependimento e de viver na fé. Me chama a atenção que não adianta você também se esconder da realidade que você está inserido. Se esconder daquilo que Deus requer de você te levará à morte também. Desse modo, nós podemos aplicar o seguinte: ou você se levanta para ir aos pés do Senhor se arrependendo, ou a sua guerra será em vão. Ou você se levanta para se apegar ao Senhor, se voltar para Ele, ou não haverá esconderijo para você. Nada vai adiantar se esconder, se blindar, se nós estivermos vivendo um coração duro para entendermos quem Deus é, o seu amor, a sua misericórdia, a sua obra de redenção. Naquele tempo, o povo começou a ser afligido pela disciplina. E ao invés deles se voltarem para o Senhor, ou eles tentaram lutar com as suas próprias armas, ou eles tentaram se esconder. Não se arrepender. Terceiro ponto que eu quero apresentar do texto é que nós devemos clamar enquanto existe misericórdia derramada. Porque depois que vier o tempo do juízo, não haverá clemência para os impenitentes. O texto nos diz o seguinte: aquele que veio cremar os corpos, ele perguntou se havia alguém dentro daquela casa. E se a resposta for
não. Ou seja, tem alguém lá ainda. Se ele gritar e ninguém responder, de fato não tem. Mas se ele gritar e alguém responder, é porque aquela voz não foi uma voz do além, tinha alguém ali dentro. Ele dirá: calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor. O que isso me ensina é que nós, enquanto estamos vivendo o tempo da misericórdia, temos a oportunidade de nos voltar ao Senhor quantas e quantas vezes nós quisermos, para clamar o seu sustento, sua proteção, para nos arrependermos, para irmos a Ele e, ao nos achegarmos a Ele, desfrutarmos de uma graça que nos acolhe, que nos transforma e que nos encoraja a continuar. Aqueles que estavam se escondendo não tinham mais o tempo de clamar ao Senhor. E aquele que foi cremar diz: não se mencione nem mais o nome do Senhor. Deus nos dá graça sobre graça para continuarmos caminhando. E todas as vezes que nós formos a Ele arrependidos dos nossos pecados, cônscios da nossa limitação, haverá graça. Mas não adianta a gente pensar que uma vida toda fugindo de Deus nos trará uma oportunidade de misericórdia no final dessa vida. Famílias precisam de graça, e famílias precisam entender que estão sob o tempo da misericórdia. Deus enviou o seu Filho ao mundo para transformar corações, para transformar vidas, para perdoar pecados. E para dar promessas sobre as famílias. E dentro dessa promessa, o que nós temos é que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Enquanto aquele lá no texto, que foi o cremador, disse: não se mencione, não se invoque o nome do Senhor, nós temos uma promessa do Novo Testamento que diz para todos nós: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem invoca o nome do Senhor? Aquele que se arrepende, aquele que reconhece os seus pecados, aquele que é atraído por graça irresistível e se rende a essa irresistível graça. E então ele clama: Senhor, ai de mim, pecador miserável, antes do tempo da ira, no tempo da misericórdia. Apocalipse diz que no final dos tempos, quando o espírito das trevas estiver derramado sobre a terra, haverão aqueles que clamarão e não serão mais ouvidos, e até aqueles que vão procurar a morte e não a encontrarão. Se o tom do profeta Amós é olhar para o dia do Senhor, nós precisamos mencionar que naquele dia o Senhor irá dizer, Lucas capítulo 13, versículo 27, não os conheço e nem sei de onde vocês são, afaste-se de mim, todos vocês que praticaram injustiça. Eu não os conheço, no dia do Senhor. E agora, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O versículo de número 11 diz que a ruína estava anunciada. O Senhor tinha dado uma ordem, e somente uma coisa podia mudar isso: o arrependimento. E ele despedaçará a casa grande, fará pedacinhos a casa pequena. O que me faz pensar sobre aquele que tentar se esconder, aquele que tentar construir uma grande fortaleza, será arruinado, destruído. Da mesma maneira daquele que não tem nada. É o nivelamento da justiça e da ira derramada. Nós precisamos, irmãos,
entender que tudo o que o Evangelho requer de nós, tudo que o Evangelho requer de nós é arrependimento e fé. Pastor, mas e a obediência? O Evangelho não requer obediência. O Evangelho produz obediência. É impossível que você obedeça se você não se arrepender e crer. É impossível que famílias alcancem graça. É impossível que nossos lares vejam os nossos filhos obedientes. É impossível que os nossos lares experimentem esposas amorosas, submissas, maridos que amem, dispostos a dar a sua própria vida por suas esposas, sem que antes haja arrependimento e fé. Nenhum lar será restaurado à obediência sem que antes haja arrependimento e fé. Nenhuma casa será construída sobre a rocha sem que haja arrependimento e fé. Por isso, a mensagem do Evangelho são as boas novas, mas antes das boas notícias, vem as más notícias, e as más notícias nos dizem qual é a realidade que nós estamos. Nós estamos decaídos, depravados, somos maus, e precisamos de um Salvador. E aí a mensagem de boas novas, temos um Salvador, e Ele é Jesus. Nós temos a solução para as nossas famílias, irmãos. Nós temos a solução para todas as famílias fidelenses. Nós temos a solução para aquela família que perdeu o filho para as drogas. Nós temos a solução para aquela esposa que perdeu o marido para a bebida alcoólica. Nós temos a solução para o marido que perdeu a esposa para uma vida completamente disfuncional e envolvida nas tarefas que o mundo propôs a ela. E a solução é Jesus, o nosso Salvador. Casas estão prometidas para ruínas, haverá destruição. Não adianta a gente amaciar o tempo de hoje. A mesma mensagem que o profeta Amós anunciou, nós anunciamos. Haverá destruição e ruína sobre todas as casas, se não houver arrependimento. Não tem um caminho de sucesso, não vai dar tudo certo. Você vai vencer. A sua família vai prosperar. Não, não vai. O que nós temos é que haverá ruína e destruição, a menos que você se arrependa e creia no Evangelho para a salvação. O profeta Amós anunciou: arrependa-se, volte para o Senhor, abandone a injustiça, deixe o pecado, deixe a idolatria. E o povo estava enrijecido, duro e longe do Senhor. E então o profeta anunciou: agora haverá morte e destruição. A mesma coisa nós anunciamos: volte-se para o Senhor, ó família que vive o caos. Volte-se para o Senhor, ó família que vive trevas, lutas. Porque se voltar para o Senhor, Ele é misericordioso e gracioso para dar salvação para famílias. Irmãos, o que eu quero ver na vida das famílias, ou tentar produzir na vida das famílias, não são caminhos opcionais. Eu quero anunciar e produzir, proporcionar o entendimento de que nós só temos um caminho, e é o Senhor Jesus. Porque o Senhor já deu a ordem. A ordem da destruição já está dada. Haverá a ira derramada. Haverá dor, condenação. E só não experimentará isso se houver arrependimento e fé. Que as nossas famílias se voltem para o Senhor no tempo da misericórdia, porque aquele que se arrepende
achará graça para a família. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Eu gostaria de te convidar a orar por sua família. Eu quero que você estenda a sua oração não só para a sua família da sua casa, mas a sua família de parentes, né? Olha para aquilo que é a realidade de muitos aqui, e eu sei que é. Não é revelação não, é convivência, é relacionamento mesmo, não é revelação não, é relacionamento. Casas que estão caóticas, tristes sob o peso amargo da miserabilidade, da depravação total. Ô pastor, Deus falou sim na palavra, mas o que eu sei é porque eu convivo, me relaciono. Existem casos que a gente chega, irmãos, de familiares nossos, que lamentavelmente a gente vê o peso da realidade de vida no pecado. Por isso quero te convidar a clamar, porque só tem uma solução, irmãos. E o nome dele é Jesus, para trazer transformação, vida e restauração para as famílias. Então, vamos fechar nossos olhos enquanto o Miguel louva. Nós vamos orar e clamar ao Senhor. Que o Miguel te encoraje nesse momento. Enquanto você é encorajado pela música, você coloque a sua família diante do Senhor. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó Deus, nós queremos colocar as nossas famílias diante de Ti, Senhor, as nossas casas. Ó Deus, nós somos pecadores, Senhor. Nós nos rebelamos contra a Tua vontade, Senhor, contra o propósito da família que o Senhor designou para nós. Nosso pecado, Senhor, nos deixou de tal forma que todas as nossas faculdades, Senhor, todos os nossos
relacionamentos estão totalmente corrompidos, Senhor, porque nós somos todos destituídos, Senhor, da Tua glória. Ó Deus, nós admitimos, Senhor, que nós somos pecadores e precisamos do Teu perdão, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, perdão porque não fomos os melhores filhos, Senhor, perdão porque não fomos os melhores maridos, perdão porque não somos as melhores esposas, Senhor. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas nós não queremos vestir uma capa religiosa, Senhor, fingindo que está tudo bem com a nossa família, que tudo ocorre perfeitamente, Senhor, que está tudo conforme a Tua vontade, porque não está, Senhor. Nós queremos nos colocar nas Tuas mãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor derrame da Tua graça sobre nós, que o Senhor Jesus possa salvar a nossa casa, salvar a nossa família, nos restaurar o nosso relacionamento uns com os outros, pais com os filhos, filhos com os pais. Que o Senhor possa derramar abundantemente da Tua graça sobre essa igreja, sobre essas crianças, Senhor. Ó Deus, que cedo elas venham se converter ao Senhor Jesus Cristo e serem chamadas para seguirem a Jesus desde cedo, Senhor. Que não venham acontecer atropelos, Senhor, na vida, que elas não venham se desviar da igreja, Senhor, não venham se afastar dos caminhos de Deus, não venham experimentar do mundo, Senhor, e serem decepcionados, mas que eles venham, Senhor, a estar perto de Ti, Senhor, que elas venham tomar a decisão certa, Senhor, de seguir ao Senhor, que o Senhor possa abrir o coração delas para o Evangelho, ó Deus. Nós oramos pelos nossos parentes, Senhor, pelos nossos tios, Senhor, pelos nossos avós, pelos nossos primos e irmãos, Senhor, que não conhecem o Teu Evangelho ou se afastaram, Senhor, de seguir ao Senhor Jesus. Tem misericórdia, Senhor, e nos ajude, Senhor, a ser meios de graça para esses, Senhor, que estão distantes de Ti. Ó Deus, nós sabemos como são complicados os nossos relacionamentos, Senhor, mas dá-nos um coração como o do Senhor Jesus, coração disposto a perdoar e pedir perdão, um coração disposto a acolher, Senhor, coração disposto a usar as nossas palavras, a usar a nossa boca como um meio de graça, um meio de vida, Senhor, um meio que transmita palavras de vida, Senhor, para essas pessoas. Ó Deus, que o Senhor venha atrair os nossos parentes para o Teu Evangelho, Senhor, que o Senhor venha redimir, Senhor, aqueles que estão em pecado, Senhor, aqueles que estão em rebeldia, aqueles que não conhecem a Ti, ó Deus, que o Senhor venha lhes revelar, Senhor, e venha trazer para a sua casa, Senhor, restaurar com a sua família, Senhor, e viver na Tua vontade, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos ajude a caminhar, Senhor, que o Senhor nos dê um coração quebrantado, um coração arrependido, Senhor, mas um coração com fé, Senhor, com fé no Senhor, que o Senhor tem poder para nos transformar os nossos corações, transformar a nossa casa, Senhor, transformar as nossas crianças, os nossos parentes, Senhor. Ó Deus, que nós possamos testemunhar da Tua bondade, Senhor, todos os dias e vivermos, Senhor, segundo o Teu querer. É a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Em oração silenciosa, assim encerramos o culto essa noite.